A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 3 de março de 2023, 8 horas e 31 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a participação de todos, a presença do Dr. Rafael, do Dr. Walter, do Dr. Carlos, do Dr. Rodolfo pela DRF, aos advogados que comparecem para fazer sustentação oral, doutora Renata Ribeira, doutora Renata Correia, doutora Carolina e doutora Pâmela, que está para acompanhar aqui o processo da General Mills. Peço para que todos abram processo da CAGEV, Indústria e Comércio de Filtros Industriais Limitada, EPP, AIM 4.110.324, doutora Renata Ribeiro está para fazer sustentação oral, doutor Carlos Henrique Martins de Lima é o relator. Peço para que o doutor Carlos faça a contextualização da acusação e eu já abro para a doutora Renata fazer sustentação oral. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos direto ao processo. Bom, o processo é referente a uma infração que deixou de pagar o ICMS no montante de tanto, no período de dezembro de 2013 a dezembro de 2017, por emissão de documentos fiscais, notas fiscais eletrônicas e operações tributárias, porém, com erro na determinação da base de cálculo, conforme se comprova pelas notas fiscais discriminadas, foi utilizado o NCM final 990, referente a aparelhos para filtrar ou depurar gases, sendo que o código correto seria o NCM 910, partes de aparelho para filtrar ou depurar gases. Nomenclatura classificatória correta para os produtos discriminados nas notas fiscais elencadas. O NCM correto final 10 não goza do benefício ou redução de base de cálculo, redução essa indevidamente utilizada pelo contribuinte atuado no cálculo do ICMS pagado. Inconformada essa é a infração, inconformada a recorrente apresentou defesa, a primeira instância julgou procedente o auto de infração, a recorrente apresentou recurso ordinário, reprisando os argumentos de defesa e juntando parecer técnico do Instituto de Pesquisa Tecnológica, com finalidade de comprovar a classificação fiscal dos filtros depurados, folhas 219 e 312. Os autos foram encaminhados para a 15ª julgadora desse egrégio tribunal, que acolheu o laudo apresentado pela recorrente, dando provimento ao recurso ordinário de folhas 337 a 339. Tendo a Fazenda Pública apresentado recursos especiais, ao recurso especial de folhas tais, requerendo a declaração de nulidade da decisão proferida por esse egrégio tribunal, que deu provimento ao recurso ordinário apresentado pela empresa. A empresa CAGEV apresentou suas contrarrazões, a Câmara Superior deste egrégio tribunal deu provimento ao recurso especial da Fazenda Pública, anulando a decisão anterior da 15ª, que havia dado provimento ao recurso apresentado pela empresa. A recorrente apresentou o termo de ratificação ao referido ao parecer do Instituto de Pesquisa Tecnológica, com o objetivo de esclarecer que essa egrégio 15ª julgadora da sessão a egrégio 15ª julgadora da sessão de julgamento, a ser oportunamente agendada acerca da matéria objeto da infração. O julgamento foi convertido em diligência para a fiscalização e representação fiscal se manifestasse quanto ao parecer trazido pela recorrente, da qual vieram para a conclusão. Essa é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutora Renata, fazer a sustentação oral, fica à vontade. Doutora Renata Ribeiro, tá já. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Obrigada, senhor presidente. Agradeço ao senhor relator pela exposição do caso. Eu tentarei ser o mais breve possível em minha sustentação oral, que, na verdade, foi solicitada mais para expor e enfatizar aí os principais fatos e dados importantes para a resolução do processo. E, ao final, coloco à disposição para esclarecimentos. Para a exposição, eu peço vênia para compartilhar com os senhores as telas que eu preparei para demonstrar o caminho que foi percorrido no processo durante esses últimos anos.
Vocês conseguem? Vocês estão vendo? Não, né? Deixa eu ver se agora... Agora apareceu, doutora. Tá. Bom, como dito, o auto de infração ele foi lavrado sob acusação de suposta redução indevida da base de cálculo do ICMS, em razão da contribuinte ter utilizado o NCM de filtros de ar, e não partes e peças de filtros de ar, que entendeu a fiscalização que seria o correto. De pronto, analisando os 2 únicos parágrafos do relatório da fiscalização que foram dedicados a justificar o reenquadramento da fiscalização, é possível verificar que os produtos fabricados pela contribuinte, eles foram classificados pelo fisco como partes e peças após o exame de fotos do folder apresentado pela contribuinte e após a verificação em loco de alguns produtos e a conclusão de que eles seriam descartáveis. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que não houve uma análise técnica da estrutura, dos componentes e da funcionalidade dos produtos fabricados pela contribuinte. Bom, pelo relato do caso, já foi possível perceber que o auto de infração ele foi objeto de análise perante a 15ª Câmara de Julgamento, que a unanimidade dos votos determinou o cancelamento da autuação, com fundamento no laudo técnico do IPT, que foi apresentado pela contribuinte, e das notas explicativas do sistema harmonizado NEST. Após o recurso especial fazendário, que pleiteou pela nulidade da decisão por ausência de análise de argumentos de defesa, a Câmara Superior determinou o retorno dos autos à instância anterior, né, a instância CO, para análise dos argumentos fazendários de oposição ao lado técnico apresentado, já que não teriam sido analisados nos termos aí utilizados pela Câmara Superior, nem mesmo para considerar esses argumentos irrelevantes. Aqui é importante ressaltar que os argumentos apontados como desconsiderados pela 15ª Câmara Julgadora, constantes no parecer fazendário de número 69, as folhas 316 e 330, são a intempestividade do laudo técnico, que foi apresentado somente com recurso ordinário, e como será visto daqui a pouco, esse argumento já foi superado, e a suposta falta de indicação precisa do laudo dos produtos que teriam sido objeto de análise. Em manifestação da contribuinte foi apresentada, foi demonstrado a precariedade da alegação de intempestividade do laudo, porque ele corresponde à prova nova, que foi trazida aos autos assim que concluído pelo IPT, que foi solicitado, né, o Instituto tão logo recebeu o auto de infração e assim que concluído foi trazido aos autos. E ainda refutou aí a alegação de ausência de indicação precisa dos produtos que foram objeto de análise do laudo de PT, seja através da indicação de trechos do próprio laudo técnico, que apontam efetivamente quais produtos foram analisados e o alcance do laudo técnico, e também através do termo de ratificação ao parecer do IPT, que esclareceu a fiscalização, o alcance, os termos técnicos que foram utilizados pelos engenheiros do IPT, e os produtos que estariam abarcados pela conclusão do laudo. Submetida à 12ª Câmara Julgadora do TIT, a unanimidade dos votos foi confirmada a necessidade de ser aceito e analisado o laudo do IPT, porque o documento novo foi contraditado pela Fazenda Pública e não pode ser descartado para dirimir a controvérsia. E, além disso, houve aceitação e a confirmação da necessidade de análise do termo de ratificação do IPT, que, como dito, foi apresentado justamente para ratificar aí o alcance da análise técnica do Instituto. E por essa razão, o julgamento foi convertido em diligência ao auditor fiscal e à representação fiscal, para que eles se manifestassem sobre o termo de ratificação, visando aí a observância ao contraditório.
É importante ressaltar que o julgador da 12ª Câmara, ele apontou no seu voto que tem razão, né, contribuinte, ao afirmar que a acusação fiscal não foi específica quanto aos produtos que tiveram a redução da base de cálculo. Ela simplesmente alegou que todos seriam partes e peças, desqualificando aí o NCM utilizado de filtros de ar. Portanto, a conversão do julgamento ela foi em diligência, ela visou aí oportunizar o contraditório e esperava-se, né, que fossem apresentados elementos pela fiscalização que pudesse afastar o laudo técnico e dar alguma sustentação ao auto de infração, que reenquadrou a classificação fiscal dos produtos fabricados pela contribuinte de forma vaga e genérica e fundamentada em fotos do folder e ao fato de que alguns produtos seriam descartáveis. Então, se esperava que a diligência seria a apresentação de elementos técnicos que contrarrazoassem essas análises e as conclusões apresentadas pelo IPT, e que trouxessem dados adicionais que dessem sustento à reclassificação fiscal. Porém, não foi o que aconteceu. Tanto o auditor fiscal quanto a representação fiscal, eles apenas reafirmaram, sem qualquer respaldo da funcionalidade e estrutura dos filtros fabricados pela contribuinte, que todos os produtos, novamente, de forma vaga e genérica, corresponderiam a peças e partes de filtro. Seja porque alguns deles deveriam ser acoplados em máquinas maiores, ou seja porque eles poderiam ser trocados quando atingisse a vida útil, né? Que seriam descartáveis. A representação fiscal ainda tentou imputar que o fato do procedimento de fiscalização ter sido iniciado por uma denúncia de empresa concorrente da contribuinte e que a necessidade de manutenção aí da competitividade do mercado de filtros de ar, que esses seriam argumentos também para sustentar a manutenção da autuação. E mais uma vez fugiu, né, do cerne da discussão. Os produtos fabricados pela contribuinte, eles são filtros de ar ou são partes e peças, né? Ou seja, o mérito do laudo, as conclusões, a metodologia, ela sequer foi enfrentada pela fiscalização, pelo auditor, pela representação fiscal. Em manifestação da contribuinte de diligência, foi apresentado as folhas 557 e 559, um comparativo mais detalhado entre a técnica que foi utilizada e descrita na autuação pela fiscalização e a técnica constante no parecer no laudo técnico do IPT. Em resumo, seria que enquanto a autoridade autuante retira as conclusões a partir de análise das fotos contidas no folder apresentado pela própria empresa, os responsáveis técnicos pela elaboração do laudo, eles analisaram as questões que envolvem as funções dos filtros de ar, seus componentes, suas estruturas, para somente após concluir qual seria o melhor enquadramento fiscal da mercadoria. E enquanto a única conclusão da fiscalização é de que os elementos filtrantes são descartáveis e, por isso, corresponderiam a partes e peças, e não a aparelhos de filtrar, os engenheiros do IPT, eles definiram a função e a finalidade dos filtros, apontaram as estruturas e concluíram que é possível que o filtro seja descartável sem que tal característica o desqualifique como aparelhos para filtrar ou depurar gases. Chegando aqui próximo à conclusão, eu trouxe aqui uns trechos que exemplificam essa contraposição aí da análise superficial da análise do fisco com a análise realizada pelo IPT. Aqui o IPT, ele ressalta que os filtros de ar operam totalmente fora da visão das pessoas, pois podem sim, né, ser instalados em receptáculos apropriados dentro de exaustor e dentro de um sugador de partículas. Além disso, o perito técnico esclarece que os filtros de ar possuem aparência simples
como trouxe aqui as imagens de filtro plano e o filtro cartucho. O perito técnico também esclareceu que os filtros de ar são descartáveis, devem ser limpos e trocados periodicamente. Portanto, aí a afirmação fiscal de que por serem inseridos em máquinas e por terem sido trocados quando atingem a vida útil, que são descartáveis, eles não poderiam ser classificados como filtros e sim como partes e peças. O laudo técnico também ainda esclarece, né, que os filtros de ar e gases são formados por meio filtrante e esclarece os materiais e as formas que podem ser constituídos os filtros, como, por exemplo, aqui, fibra de celulose, poliéster plissada, fibra sintética, papel cartonado e etc. Bom, ainda que entendesse o fisco que não seria possível compreender o que estaria englobado nesses termos técnicos utilizados pelo IPT, ele poderia ter sugerido aí a conversão em diligência para que sanasse eventuais dúvidas quanto ao teor da conclusão dos engenheiros, e foi justamente por tal razão que se fez necessário o termo de ratificação, que confirmou o alcance dos termos utilizados pelo Instituto, e pela análise dos peritos, que, em que pese já terem sido aceitos pela autoridade julgadora, insiste a fiscalização em afastar a análise do laudo e do seu termo de ratificação. Por fim, as notas explicativas da NET, elas confirmam e exemplificam os produtos que são considerados como filtros e não como partes e peças. Dentre os exemplos aqui são localizados diversos produtos com a nomenclatura e a descrição idêntica aos dos produtos fabricados pela contribuinte. A exemplo aqui de os filtros de manga, filtros de depurar, filtros de cortina, tambor, mangas filtrantes, ciclones. Então, todos esses tipos de filtro, eles são filtros fabricados pela contribuinte que são objetos da autuação. Portanto, novamente, entende a contribuinte que não logrou êxito a representação fiscal em desqualificar o resultado do laudo técnico, que confirmou o correto enquadramento fiscal da mercadoria realizada pela contribuinte, e que razão pela qual deve ser confirmada a posição deste tribunal realizada anteriormente pelo cancelamento da autuação. Eu agradeço pela disposição e me coloco aqui para eventuais esclarecimentos. Obrigado, doutora Renata. Doutor Carlos está com o voto pronto. Fica à vontade. Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, eu tenho uma dúvida aqui. Se possível, se a doutora Renata pudesse só tirar ela, por favor. Doutora Renata, posso fazer a pergunta? Pode, ficar à vontade. Doutora Renata, se eu entrar no site da KGV e comprar lá um produto que chama mangas, né? Eu conseguiria só com esse produto fazer a filtragem do ar? Esse produto... Comprei uma manga. Desculpa. Não, comprei a manga. Eu consigo filtrar o ar com a manga? Esse produto é o produto que filtra o ar. Ele pode ser instalado num receptáculo de metal ou algum outro receptáculo maior, mas que não é esse receptáculo que é definido como filtro de ar. O componente que filtra o ar, que tem as características das porcentagens, que é responsável por separar as partículas do ar, dos gases, é a manga, o filtro, né? A manga, o filtro manga. E aí tem vários formatos de filtro e alguns deles necessitam de instalação em receptáculos, outros não. Então, esse daqui eu preciso necessariamente de um aparelho para inserir para que ele possa desempenhar o papel dele de filtragem, é isso? Só a manga, ela não exerce essa função, é isso?
A manga quem exerce a função de filtrar. É ela quem exerce a função de filtrar. Se tirar a manga do receptáculo, de qualquer receptáculo, eu até confesso que eu não sei dizer se a manga em si é instalada num receptáculo, né? Mas se fosse um dos casos de que é instalado, né? É colocado dentro de um maquinário maior, né? De algo maior. Se tirar a manga, não há filtragem. Acabou, não filtra o ar. Então, o que filtra é a manga. E todos os outros produtos aí que são fabricados pela KGV. Tá certo, doutora. Obrigado. Imagina. Obrigado, doutora Renata. Obrigado, doutor Rodolfo. Fica à vontade, doutor Carlos. Obrigado. Primeiramente, obrigado, doutora Renata, pela bela exposição. E vamos direto ao voto. Primeiramente, destaco que na lavratura do presente auto-infração seguiu todas as normas regulamentares tendentes à constituição do crédito tributário, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa, trazendo os dispositivos legais dados como infringidos e os capitulando e as penalidades em perfeita sintonia com as infrações cometidas, tendo sido juntados aos autos os demonstrativos e demais documentos pela fiscalização e que fundamenta o trabalho fiscal, estando o lançamento devidamente instruído e, portanto, tendo sido atendidos os requisitos validados do artigo 142 do CTN. Motivo pelo qual faço preliminar de nulidade alegado pelo recorrente, especialmente porque alega a ineficácia do auto de infração por erro na apuração do imposto devido, a existência do saldo credor e que a fiscalização deveria recompor todos os saldos existentes escriturados no livro de apuração para que se demonstre a existência ou não do imposto para pagar que procede. Eis que não existe previsão legal afastando a infração devido à eventual existência de saldo credor na escrita fiscal da recorrente, tendo a infração tendo sido consumada com a falta de pagamento do imposto devido e não pela utilização desse valor em posterior apuração de débitos e créditos. A reconstituição da escrita deve ser efetivada pelo contribuinte e não apresentando como tarefa da fiscalização, mas sendo possível nos termos do artigo 226 do RICMES, que não se aplica à hipótese. No mérito, segue a discussão que motivou a lavratura do auto-infração, que é a classificação dos produtos comercializados pela recorrente, afirmando a fiscalização tratar-se de partes e peças, entretanto, que a recorrente afirma que tratar-se de filtros de ar, tendo juntado o parecer do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, concluído em folhas 312, que de acordo com análises realizadas, é parecer deste instituto que os filtros de ar ou gases de tanto tipo de plano como tipo de cartucho fabricado para filtros industriais devem ser classificados no item NCM final 3990, de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul, NCM, da tarifa externa TEC. Isso significa, de acordo com o parecer técnico emitido pelos engenheiros do IPT, que possui comprovada conduta ilibada, o que qualifica tal instituto como moralmente idôneo. Além da expertise, resultou comprovado que a recorrente utilizou a classificação NCM 3990, que é a correta, tratando-se por conseguinte de filtro de ar, o produto por ela comercializado. No tocante à alegação fiscal de que a recorrente fabrica produtos denominados filtros de ar, porém nada foi dito acerca das mangas, gaiolas e acessórios, etc. Ao contrário do que asseverou a fiscalização, mencionados produtos que foram objeto da autuação estão perfeitamente classificados como aparelhos para filtrar ou depurar gases. Isso porque, como destacou a recorrente, as notas explicativas do Sistema Harmonizado de Designação de Codificação de Mercadoria, NEST, que são interpretação oficial do Sistema Harmonizado SH, em nível internacional, e fornece as explicações sobre as regras gerais interpretativas, as notas de seções, as notas de capítulos e as notas de subposições, que são parte integrante do Sistema Harmonizado, assim como estabelece o alcance das posições e subposições e contém descritas técnicas das mercadorias e as indicações práticas internacionalmente aceitas quanto à classificação e identificação das mercadorias que traz seguinte transcrição. Bom, aí daqui a pouco eu transcrito algumas transcrições
que o IPT coloca, e ela é muito bem clara, que eu ia até negrito. Neste contexto, inclusive ela fala máquina, parede, filtrar, posições e tal. Neste contexto, resta cristalino que, ao contrário do alegado para a fiscalização, todos os produtos comercializados pela recorrente que foram objeto da atuação, ora recorridas, estão descritos nas notas explicativas como aparelho filtrante, quais sejam filtros plissados, filtros de carvão ativado, filtros de cartão plissado, mantas filtrantes, gaiolas, etc. Ou seja, os produtos objeto da autuação não se enquadram no que o Sistema Harmonizado de Classificação Fiscal caracteriza como parte de aparelhos filtrantes, nem mesmo nas definições do que constituem as partes para as considerações gerais da seção. A ressalva de que as máquinas e aparelhos para filtrar seguem seu próprio regime de classificação, os que não elevam novamente as descrições contidas na seção 2, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases, das notas explicativas expostas acima. Não se trata, no caso dos autos, de capacidade técnica da fiscalização para a elaboração da classificação da contida NCM-SH, pois a Receita Federal do Brasil indica como deve interpretar tal classificação por meio de nota explicativa do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadoria, NESH, que são a interpretação oficial do Sistema Harmonizado em nível internacional e fornece explicações sobre regras gerais interpretativas, notas de seções, notas de capítulos e notas de suposições subnacionais, que devem ser utilizados pelos próprios contribuintes, aptos a fazê-lo, cabendo à Receita Federal do Brasil dar a última palavra quando se houver dúvida por meio de consulta daquele órgão, se for o caso. Deste modo, analisando as disposições transcritas relativas às notas explicativas, consideram aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases que correspondem às partes e peças. Resulta cristalino que os produtos comercializados pela recorrente através do NCM 39.90 de fato correspondem ao próprio aparelho filtrante, sendo tal conclusão corroborada pelo parecer expedido pelo IPT, acostado aos autos, estando correto o enquadramento dos produtos efetuados pela recorrente na mencionada NCM, fazendo jus ao benefício que se trata do convênio ICMS 5291. A recorrente utilizou a acertada classificação fiscal para os produtos por ela comercializados, sendo improcedente o lançamento fiscal. Aí eu falo na questão da virtude dela, alega a questão dos juros, falo a questão da súmula 10, e é disposto decido por conhecer e dar integral provimento ao recurso ordinário para cancelar integralmente o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. O voto do doutor Carlos já estava disponível. Só queria fazer uma pergunta aqui. O doutor Rodolfo, o senhor trouxe manifestação a respeito do voto, doutor, tendo em vista que o voto já estava disponível? Está sem áudio. Está desligado. Perdão, eu trouxe sim. Eu até solicitei aqui, mas eu acho que tem que autorizar para eu poder gravar. Não sei se o Dr. Carlos tem que registrar o voto. O Dr. Carlos registrou. Pode gravar. E quando Gravei o senhor grava, a solicitação. Tá. Pedir para o senhor passar para a leitura e aí eu abro para discussão também. Tá, já. Deixa eu só ver se não vai ter nenhum problema de... Estou registrando aqui. Espero que ela... Como eu coloquei uma tabela, espero que não perca a formatação. Perdeu um pouco, mas acho que não prejudica a compreensão. Vamos lá. Então, eu faço aqui uma breve introdução, né?
presente julgamento cuida do recurso ordinário, da autuada, né? E vou começar no item 3 aqui. Então, o presente AIN trata de falta de pagamento em razão de ter sido aplicado indevidamente o benefício de redução de base de cálculo previsto no artigo 12, anexo 2 do RICS, as operações contestadas nos demonstrativos do fisco. Assim estipula o citado dispositivo. Então, aqui, logo depois do CAPT, da indicação do número do CAPT, né, tá máquinas industriais e implementos agrícolas. Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais arrolados no anexo 1 e 2 do convênio ICMS 5291. Assim prevê o convênio 5291. Cláusula primeira. Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos. Anexo 1. Aí eu vou para o item 17.6, que é o que a gente está analisando aqui nos presentes autos, né? Aparelhos para filtrar ou depurar gases. Aí ele indica a NCM. Bom, não há dúvidas que, sendo a redução da base de cálculo uma espécie de isenção parcial, a legislação tributária que concedeu o benefício deve ser interpretada literalmente nos termos do que preconiza o artigo 111, inciso 2 do CTN. Conforme visto acima, o artigo 12 do anexo 2 prevê a concessão do benefício de redução de base de cálculo para máquinas, aparelhos e equipamentos industriais arrolados no anexo 1 e 2 do convênio. Por sua vez, o item 17.6 do anexo 1 do convênio arrola como passível de ser beneficiado pela redução de base de cálculo aparelho de filtrar ou depurar gases, NCM e tal. Logo, a interpretação literal e sistêmica da norma permite concluir que a redução de base de cálculo não é conferida a qualquer mercadoria NCM, mas sim aos aparelhos de filtrar ou depurar gases que são classificados na NCM. São as máquinas, aparelhos e equipamentos que estão arrolados nos anexos 1 e 2 do convênio que fazem jus ao benefício. Em outras palavras, a norma diretriz da concessão se refere a máquinas, aparelhos e equipamentos, não a qualquer mercadoria com determinado NCM. Reproduz mais uma vez aqui o artigo 12. Outra não poderia ser a conclusão, se o próprio artigo 12 do anexo 2 traz em caixa alta a intenção do legislador em conceder o benefício a máquinas industriais. Contudo, se não for essa a interpretação dessa Câmara, cabe ser reforçado também que o termo máquinas industriais, no contexto normativo que concedeu o benefício, presume se referir a equipamento mecânico, eletro ou eletrônico que, composto de peças interligadas, desempenham alguma função específica. Conforme consta dos autos, as mercadorias contestadas nos demonstrativos do fisco, por si só, não desempenham nenhuma função. Precisam ser acopladas a outros equipamentos a fim de que tenham alguma utilidade. A mercadoria manga, por exemplo, por si só não executa nenhuma função. Foi exatamente a pergunta que eu fiz para a doutora Renata. O próprio contribuinte informa em seu site que as mercadorias por eles vendidas devem ser acopladas em sistemas de filtragem ou sistemas de ar-condicionado, por exemplo. Resta nítido que as mercadorias contestadas pelo fisco não são aparelhos para filtrar ou depurar gases, conforme exige o item 17.6 do anexo 1 acima transcrito, mas se revestem da condição de partes e peças que são acopladas em aparelhos para filtrar. Aqui, eu trouxe um pequeno trecho do site da Receita Federal sobre a classificação das mercadorias, da NCM das mercadorias, né? E também trouxe algumas solução de consulta da COSIT. Eu vou pedir a licença para os senhores para ler algumas delas, porque aqui, ao nosso ver, existe uma diferença bastante significativa quando a solução de consulta COSIT se refere às mercadorias NCM 84.21.99.99 e a 84.21.39.10, né? 39.90. Vamos lá. Solução de consulta COSIT 98.135. Mercadoria. Elemento filtrante para filtro de ar, destinado a reter poeira e partículas nocivas em motores de combustão, constituído de celulose, inserido em um cilindro de tela de aço inoxidável, conjunto de vedação hermética de diâmetro externo. A primeira parte, aqui, a solução de consulta, ela explica como é feita a interpretação em relação às NCMs, né? Então,
Identificação de mercadoria, elemento filtrante de filtro de ar destinado a reter poeira. Classificação das mercadorias. Vamos lá, item 9. O elemento filtrante em tela é parte exclusivamente destinada a compor filtro de ar, motivo pelo qual deve ser classificado consoante a determinação da nota 2. Por se tratar de uma parte de filtro não próprio filtro, o elemento filtrante classifica-se na subposição 84.21.9. Fica, portanto, afastada a subposição 84.21.3, pretendida pelo interessado, que só compreende os aparelhos para filtrar ou depurar gases, que são constituídos basicamente por um corpo e um elemento filtrante. Tá? Solução de consulta COSIT 98.136. Mercadoria, elemento filtrante para filtro de ar secundário, destinado a reter poeira e partículas nocivas em motores de combustão interna, constituído de celulose, inserido em um cilindro de tela de aço inoxidável com junta de vedação hermética. Mesma coisa. Por se tratar de uma parte de filtro não o próprio filtro, o elemento filtrante classifica-se na subposição 84.21.9. Fica, portanto, afastada a subposição 84.21.3, pretendida pelo interessado, que só compreende os aparelhos para filtrar e depurar gases, que são constituídos basicamente por um corpo e um elemento filtrante. Apenas para efeitos comparativos, vejamos o seguinte, solução de divergência número 3, classificação de mercadorias. Então, aqui a gente estava, nas soluções de consulta acima, a gente estava vendo que a Receita estava negando, né, a classificação das mercadorias no NCM 84.21.39 e dizendo que as mercadorias deveriam ser classificadas na NCM 84.21.3. Embaixo, são mercadorias que de fato se referem a NCM 84.21.39.9. O que dá para perceber aqui é que as mercadorias citadas aqui são, de fato, aparelhos, né? São aparelhos compostos, às vezes, por uma ventoinha, algum elemento de sucção, que dentro deles possuem um filtro de ar para aí sim efetuar a atividade de filtrar o ar. Então, vamos lá. Emenda. Solução de consulta número 41, Diana. Código NCM 84.21.39.90. Olha a mercadoria. Aparelho para filtrar o ar contendo filtro, manta filtrante carvão ativado, ventilador, placa eletrônica, bateria e motor elétrico incorporado próprio para retirar e purificar o ar de vasos sanitários após o uso, liberando o ar filtrado no ambiente. Solução de consulta número 14, Diana. Equipamento. Equipamento em uso industrial para depuração de ar, próprio para reter partículas em toner suspensas no decurso do processo de limpeza dos cartuchos para impressoras, com motor elétrico incorporado, constituído por estrutura metálica montada em forma de estação de trabalho, contendo filtro para retenção do pó de toner, mini bomba de vácuo, placas de circuito elétrico, exaustores, aspiradores, comercialmente denominada estação de trabalho para reciclagem de toner e impressora laser, classifique-se no NCM 84.21.39.90. Vejam que as mercadorias classificadas no NCM 84.21.39.90 são aparelhos, equipamentos que filtram, diferente das mercadorias classificadas no NCM 84.21.99.10, que são partes e peças, elementos filtrantes, que são acoplados a aparelhos e equipamentos utilizados para filtrar. Em razão do acima constatado, o fisco, desempenhando seu poder de dever de polícia, artigo 78 do CTN, contesta a classificação NCM das mercadorias objeto da autuação. A emissão de nota fiscal é obrigação tributária desempenhada pelo contribuinte. Logo, pode e deve ser revisto pelo fisco no desempenho da atividade homologatória. Pensar ao contrário seria permitir que o contribuinte pudesse, por exemplo, indicar NCM de mercadoria isenta em operações com mercadorias tributadas, sem que o fisco pudesse contestar tal fato, ou aplicar penalidade prevista em lei. Dessa forma, a classificação incorreta das mercadorias por parte do contribuinte não pode servir de subterfúgio para que ele tente gozar indevidamente de benefício fiscal. Tendo em vista acima exposto, e com base em todas as informações constantes, nas contras-razões ao recurso ordinário, no parecer de retorno de diligência e nas próprias resoluções de consulta acima colacionadas, conclui-se que por qualquer prisma que se analise a questão trazida a julgamento, a conclusão é a mesma. O contribuinte utilizou devidamente a redução de base de cálculo prevista no artigo 12 do anexo 2, pois, nos termos da interpretação literal imposta pelo artigo 111, inciso 2 do CTN, a redução de base de cálculo somente seria possível para aparelhos de filtrar ou depurar gases classificados na NCM tal. Artigo 12 do anexo 2, combinado com o item 17.6 do anexo 1.
E está incorreta a classificação NCM adotada pelo contribuinte para as mercadorias contestadas pelo fisco, visto que são partes e peças, elementos filtrantes, que precisam ser acoplados em aparelhos para filtrar, não sendo, contudo, aparelhos para filtrar em si mesmo. Com base em tudo exposto, entende-se que o crédito constituído no lançamento deve prosperar integralmente. Obrigado, senhor presidente, e aos demais, desculpe por ter lido um pouco mais pausadamente aqui as resoluções. Obrigado, doutor Rodolfo, pelas explicações. Pergunto para a doutora Renata, a empresa, com certeza, ela não tem consulta formulada à Receita Federal a respeito do NCM, né, doutora? Senão eu teria apresentado, né? Não tenho. Não tem, né, doutora? Eu confesso que eu vendo até as fotos apresentadas, né, eu fiquei mais em dúvida ainda, tá? Por quê? Porque, de fato, assim, eu vejo as peças e, para mim, não tem dúvida que é um filtro de ar, entendeu? O problema é que a legislação impõe a redução da base de cálculo para aparelho, né? Aparelho, né? Então, assim, o aparelho é um conjunto já, é todo um conjunto. O filtro sozinho não vai, não vai ter não vai ter, como é que se diz? Não vai ter a função de filtrar o ar, né? Pois é, o Dr. Walter. O Dr. Walter é engenheiro de produção, ele vai poder falar melhor, né? Fique à vontade. Presidente, bom, o doutor Rodolfo foi brilhante aí na sua manifestação. O presidente também pegou no ponto certo. E eu estava redigindo aqui, já terminei, posso até ler qual foi a minha conclusão, que seria a conversão do julgamento em diligência para que a recorrente pudesse fazer uma manifestação sobre a perfeita manifestação do Dr. Rodolfo, porque eu também concordo. A última palavra em classificação fiscal é a Receita Federal. E aí, com base ainda, eu já estava escrevendo e ouvindo o parecer do Dr. Rodolfo, concordo plenamente com o que ele trouxe. Só que tem uma questão. A recorrente não consegue produzir uma classificação fiscal se já tiver alguma no mesmo sentido, o mesmo produto no mesmo sentido, sai como inépcia, sai como... Não vão acatar. Então, por quê? Porque já existe alguma consulta nesse sentido. Então, qual que é a minha proposta, se o presidente permitir? Eu fiz aqui uma preferência bem curtinha mesmo, né? Mas, assim, eu digo o seguinte, eu peço vênia ao doutor relator juiz, Dr. Carlos Martins, em que pese a importância do Instituto de Pesquisa Tecnológicas IPT, entendo que a matéria de classificação fiscal, a última palavra seja da Receita Federal do Brasil. E como não há nos autos qualquer consulta sobre a classificação fiscal adotada pelo órgão competente, entendo ainda, consupedâneo no correto parecer apresentado pela douta representação fiscal do Dr. Rodolfo Milhão, que seria o caso de determinar a conversão do julgamento em diligência para que a recorrente, além de se manifestar sobre o referido parecer, possa trazer aos autos consultas sobre classificação fiscal própria ou de terceiros, porque também está valendo, porque a regra da classificação fiscal sobre produtos é exatamente essa, você faça, traga todos os seus elementos. Se tiver alguma igual, eu julgo como inepta, porque já existe uma no mesmo sentido. Ou seja, não é que ela não tenha o direito, é que já existe alguma que favoreça ela, né? Então, o que acontece aqui? Sobre o produto em questão, no prazo de 30 dias, contados da publicação do presente julgamento, após, no mesmo prazo, a representação fiscal para aparecer sobre a diligência. Porque, realmente, nós temos uma contraposição aqui de argumentos, um parecer que é correto do IPT, às vezes isso era bom até mandar para a Receita Federal, para ter uma consulta própria, mas ela não é realmente o que nós devemos adotar como critério, assim, olha, isso aqui é classificado de acordo com as regras da Receita Federal. Então, por isso, considerando que tem um laudo do IPT e o doutor Rodolfo pegou no ponto, né, e trouxe ainda algumas consultas, eu acho que seria justo dar oportunidade para a empresa recorrente, né, apresentar seus argumentos sobre o parecer, talvez achar uma consulta de terceiros para corroborar o entendimento dela. Obrigado, presidente. Pois bem, doutor Rafael quer se manifestar, doutor Carlos? Presidente, eu acho que assim, essa consulta do IPT, desculpa, essa consulta que o Dr. Walter fala, na cabeça aqui, da consulta COSIT, é elemento que já
poderia ter sido trazido na defesa, né? Não é uma coisa que a recorrente realmente vá conseguir produzir agora em face da manifestação. Então, esse questionamento não surge com a manifestação do Dr. Rodolfo, mas ele é intrínseco à própria lavratura da autentificação. Razão pela qual eu entendo que a recorrente deveria ter trazido isso ao tempo da apresentação de defesa, né? Então... Mas, Rafael, com todo respeito, antigamente ela não tinha uma conclusão efetiva do laudo, desculpa, e gerou uma dúvida, né? Efetivamente, né? Foi depois do laudo. Então, efetivamente, como bem colocado o Dr. Walter, eu vou prevalecer meu voto, mas efetivamente o Dr. Walter abriu, acho que é uma questão de justiça aí também, né? Uma questão de... Acho que é verdade. Desculpa, doutor Rafael, o que o doutor Carlos está falando, eu li o laudo e realmente ele está no recurso ordinário. Então, seria talvez uma possibilidade apenas, né, de se manifestar. Doutora Renata, fica à vontade, doutora. Com licença, eu estou aqui acompanhando a discussão. Só para esclarecer que, como normalmente a consulta, né, são vários os produtos que estão em análise, né? O Dr. Rodolfo mencionou a questão da manga, mas tem uma série aí de outros produtos que foram analisados pelo IPT. A contribuinte até não realizou a consulta em nome próprio perante a Receita Federal, por questões também de provavelmente não seria analisado no tempo, né, de julgamento aí que nós temos normalmente, que percorre um auto de infração, até que a Receita Federal faça a análise, e por isso adotou aí a cautela de consultar o IPT e não a Receita Federal. Todos os produtos foram analisados, tá? Mas, e concomitante a ele, como bem trouxe o Dr. Carlos, uma série de produtos que estão aí objetos do auto de infração, eles estão mencionados expressamente na NEST como filtros de ar, na classificação adotada pela contribuinte, inclusive com a informação de que é instalado, né, que integra algo maior. Então, assim, a contribuinte entendeu que o IPT, o laudo do IPT, juntamente com essas informações da NEST, já seriam suficientes para sanar qualquer dúvida relacionada aí a essas questões trazidas pela fiscalização, que desde o início foram só o fato do produto ser descartável e o fato e as fotos que foram analisadas, né? Então, a contribuinte entendeu que o laudo e as explicações da NEST, que trazem aí uma série de produtos, já seriam suficientes para refutar aí pelo menos uma boa parte dos produtos que foram listados pela fiscalização, e por isso não realizou a consulta em nome próprio perante a Receita. E, lógico que o Dr. Rodolfo trouxe essas consultas, mas elas também não fazem aí, não esgotam todos os produtos objetos da autuação, né? Então, obrigada pela oportunidade aí de esclarecer esses fatos. Ok, doutor. Só reforçando, doutor Silva, o único contraponto que eu quis fazer aqui é realmente em relação à questão de que o benefício, né, de acordo com o artigo 12 do anexo 2, junto com o item 17.6, ele é concedido a aparelho, né? Então, subentende-se que um aparelho é um mecanismo que tem uma função em si próprio, né? Ele executa uma função diferente das mercadorias que estão no site da contribuinte. Eu poderia ter usado qualquer exemplo, peguei, selecionei um aleatoriamente, mas nenhuma mercadoria que está lá, ela consegue, ela por ela mesma, executar a função de filtrar, né? Ela precisa ser acoplada a um aparelho. Então, foi só esse contraponto que eu quis trazer, e eu acho que fica bem claro isso nas soluções de consulta,
quando a Receita Federal permite que determinada mercadoria seja classificada na NCM 3990, né? E lá são mecanismos complexos e completos, né? Então, com placas, com ventoinhas e, por outro lado, quando ele fala que a mercadoria tem que estar classificada na NCM 84219910, fica claro ali que são elementos filtrantes que são acoplados em outros aparelhos para filtrar. Então, foi só essa diferenciação que eu quis trazer, mas poderia ter sido com qualquer outra mercadoria do site. Tá ok, doutor. Vou fazer o seguinte, eu queria levar em vista esse processo para dar uma olhada, até porque, como o início da fiscalização se deu por meio de denúncia, né? Denúncia referente à concorrência, supostamente concorrência desleal, né? Então, eu queria dar uma olhada, porque, às vezes, a contribuinte ela não tem essa resposta à consulta, né? Ela não fez uma consulta para a Receita Federal. Mas, às vezes, a denunciante fez, entendeu? E aí, a denunciante se enquadrou fora da redução de base de cálculo, entendeu? Então, por isso que acaba assim, né? A concorrente foi lá e fez uma consulta na Receita Federal e ela se enquadrou no NCM, que ela fala, olha, ela está aplicando uma redução de base de cálculo, mas não é essa, entendeu? E como até a patrona reforça que toda a tese defensiva foi feita em cima do laudo técnico, né? E enquanto o doutor Carlos lia o voto, eu dei uma olhada no laudo técnico e tudo mais, né? E de fato, assim, eu fico muito em dúvida, por quê? Porque, por exemplo, se você tem um benefício fiscal que é dado por um aparelho, a gente costuma falar, olha, esse aqui é o filtro de ar, é um aparelho filtrante. Aí a pessoa te dá o filtro de ar e fala, então filtra o ar. Você fala, não, mas aí só com esse filtro eu não vou conseguir filtrar. Eu preciso de um mecanismo. Isso aqui é uma parte essencial. Ele tem que ter. Essencial o filtro. Mas se não for acoplado a alguma coisa, algum mecanismo, ele também não vai servir para nada, entendeu? Então, assim, todo o mecanismo que está em volta, e ele serve para quê? Para ir lá e dar funcionalidade para aquilo. Então, o aparelho, ele dá funcionalidade. Entendeu? Mas, então, por isso que eu queria dar uma olhada, assim. Fica à vontade, doutor Rafael. Doutor Rafael, quer falar? A minha questão é exatamente essa que o senhor traz, doutor Silvio. A diferença entre o aparelho e o produto da recorrente. As folhas 304 e 305 temos duas fotos bem ilustrativas aqui, né? A folha 305, figura 2, do lado do IPT, tem o equipamento exaustor. Uma máquina grande aqui que faz a exaustão do ar. Na folha 304, a gente tem a foto do filtro, que é até o mesmo filtro que a gente encontra no site da recorrente, o elemento filtrante. Né? No meu entendimento de toda essa questão do benefício da legislação, o benefício seria concedido para o aparelho da figura 2, completo. Todo ele, toda a máquina filtrante, né? E não ao elemento filtrante, que seria o produto que a recorrente apresenta, né? Então, essa é a minha principal questão em relação a isso. As consultas que o doutor Rodolfo trouxe na sua manifestação são bastante claras nesse sentido, né? De que é o aparelho e não o elemento filtrante que recebe o benefício, né? Que se aplica, que se classifica naquela posição, né? E depois o benefício tem a posição. Então, eu fiquei com essa visão, entendeu? De que vai nessa linha do que você está falando. É o aparelho inteiro, não só o elemento filtrante que recebe o benefício. Ok. Doutor Walter quer se manifestar? Fica à vontade, doutor Walter. Não, presidente, só para corroborar também com uma questão, né? O doutor Rafael está certo também, todos estamos certos aqui, né? Certos, mas o ponto é que o laudo do IPT também tem um peso muito grande, né? O laudo do IPT categoricamente fala nunca, né? No final
A conclusão, nunca poderá ser nessa classificação. Aí dá um pouco de temor, porque, com certeza, esse órgão, ele fez análise técnica do produto, né? Então, assim, saindo em vista, dando oportunidade para a recorrente, né, se manifestar sobre o laudo, já é uma grande questão, já está ajudando bastante. Tanto que ela poderia, eu acho que em tese, sair como sugestão, não estamos advogando para ela, mas, assim, ela poderá apresentar suas considerações, porque existem aí, né, o parecer da manifestação, que é brilhante, né, bate no ponto, e a todas as considerações, ela também poderia se manifestar, e o presidente até trazer luzes aí a essa questão, porque o que o doutor Rafael falou está perfeito. Ué, é o aparelho, é o conjunto ou é só o elemento filtrante, né? E aí é uma questão técnica mesmo. Mas como matéria de classificação fiscal é de competência da Receita Federal, é onde que eu fico aí numa área mais de conforto. Eu falo, olha, por mais que nós tenhamos, né, condições de olhar visualmente, ou entender do produto, ou entender do processo, mesmo assim, a classificação é da Receita. Né? Esse Sim. é o ponto. Por isso que eu sugeri a conversão em diligência. Mas obrigado, presidente, pela oportunidade. Doutora Renata, a senhora vai falar e eu já me manifesto eu vou levar em vista esse processo para dar uma olhada com mais cautela. Tá bom. Só um último aqui esclarecimento, até contrapondo ao que o Dr. Rafael mencionou. Nas notas trazidas, na nota explicativa do sistema harmonizado, trazido pela contribuinte desde a defesa inicial e também levantado aqui no voto do Dr. Carlos, eu peço Vênia até para ler um pedaço. Ele classifica como aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases, né, nessa categoria, neste NCM, entre os filtros e depuradores de gás de ação exclusivamente física, podem se citar. Aí, como esse item está um pouco mais claro, que o filtro, ele integra algo maior, eu vou ler esse item, o segundo, mas os demais também dão aí, então, dá para extrair esse entendimento. Então, entre os filtros e depuradores, podem citar 2. Os filtros de manga, que é um dos itens fabricados pela contribuinte, que se compõe de uma série de mangas de tecido dispostas num espaço fechado e ligadas a um mecanismo vibrador. Então, o que dá a extrair aí a interpretação é de que o filtro de manga, a manga, integra algo fechado e ligado a um mecanismo, e que aí estaria classificado como aparelhos para filtrar. Doutora, aí que me deixa mais em dúvida. Sim, porque sozinho pra... ele não filtra, ele precisa estar ligado em alguma coisa. Sim, entendeu? não, mas eu só quis trazer... Eu acabo ficando com mais dúvida ainda, entendeu? Sim, é justamente por isso, doutor, que eu quis trazer esse trecho, porque, na verdade, embora seja difícil, né, para a gente tentar enquadrar aí numa classificação, eu acredito que só analisando uma foto, né, assim, Eu olhando e até analisando, e eu olhar o laudo, eu, assim, pelo que eu li rapidamente, né, eu, assim, fico mais em dúvida ainda. Por quê? Porque cada vez mais que eu olho, eu falo, olha, isso aqui é partes e peças. Para mim, entendeu? Pode ser que eu mude, depois, com mais vagar, eu vou lá e mude. Mas, aos primeiros olhos, isso aqui para mim é uma parte e peça, entendeu? É a mesma coisa a gente pegar e falar, ó, a norma é clara, é um aparelho que filtra, um aparelho que filtra. Por isso que a resposta e as soluções de consulta da Receita falam, aparelho que filtra é aquele que tem um corpo, que ele muitas vezes tem a parte mecânica, entendeu? Para puxar o ar, para sugar o ar, entendeu? Eu olho e falo, ó, se falar para mim, ó, vai lá e compra um filtro de ar-condicionado. Eu olho o ar-condicionado, eu vou lá e chego na loja e falo, me dá um filtro de ar-condicionado. Entendeu? Dá um filtro de ar-condicionado. Agora, o aparelho de ar-condicionado é outra coisa, entendeu? Mas tudo bem. Eu vou dar uma olhada com mais vagar, tá? O Dr. Carlos viu também com bastante
Ele sempre olha, viu os votos anteriores, aí eu levo e com calma eu analiso a questão, tá bom? E às vezes eu Tá posso bom, até doutor. concordar com o doutor Carlos. Às vezes eu estou falando aqui, mas chega na hora na hora de escrever, eu olho e falo, não, isso aqui realmente é um filtro, tá? Mas aparentemente eu vou dar uma olhada com mais calma, tá? Tá bom, doutor. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Eu vou solicitar vistas aqui. Doutora Renata, eu estou levando o processo em vista, tá? Então, eu encerrei o julgamento desse processo, e se a senhora puder acompanhar a pauta, quando ele entrar quando ele retornar, se houver mudança de composição de Câmara, fica tranquila que eu abro para fazer sustentação oral novamente. Se algum juiz não puder, estiver ausente aqui, vier um substituto, eu abro. E se alguém tiver em dúvida também, se a senhora estiver presente, eu abro oportunidade para os esclarecimentos também, tá bom? Tá bom, doutor Silvio. Muito obrigada. Eu que Agradeço a agradeço. todos. Um ótimo dia e um bom fim de semana. Bom final de semana para a senhora também, tudo de bom, tá? Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Julgamento do AIM 4, 128.301, General Mills, Brasil, Alimentos Limitada, Dr. Walter é o relator, é um recurso misto. A doutora Renata está presente para fazer sustentação oral também. Hoje, dose dupla de Renata, né? Doutora Renata Correia. Doutor Walter, fica à vontade. Doutora Pâmela também está para acompanhar. Para falar sobre a acusação, eu já abro para fazer sustentação oral. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Presidente, esse é um ato de infração que tem uma acusação única, que é deixar de emitir, nos períodos de janeiro de 2015 a agosto de 2019, notas fiscais eletrônicas modelo 55. E, segundo a acusação, trata-se de operações que se referem à remessa de mercadorias em venda à ordem, cujas saídas se deram do estabelecimento localizado no estado de São Paulo, sendo, portanto, o imposto devido a esta unidade da federação. Esta ação fiscal está detalhada no relatório circunstanciado de trabalho fiscal, anexo à parte integrante do auto de infração, bem como documentação juntada. Presidente, eu pediria licença só para expor uma questão. Esse auto de infração tem quase 200 mil páginas e o valor é bem relevante. O recurso ordinário da recorrente conta com 128 páginas, né, com vários pedidos de nulidades, pedidos de questões de base de cálculo, apuração, já teve retorno, né, desse processo uma vez. Então, assim, ele é um processo bem complexo. Eu gostaria de ouvir a sustentação oral e, se me permitir, presidente, que fosse devolvido após ao relator para poder concluir o meu raciocínio, porque, devido à complexidade, é importante que a gente ouça aqui a patrona. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Walter. Então, doutora Renata, o processo vai retornar ao relator, ele vai ouvir sustentação oral, tá? E assim como eu já havia adiantado no outro processo, no retorno, se houver mudança de Câmara, composição de Câmara, eu permito a sustentação oral novamente, tá? Sem problema nenhum. E se a senhora estiver disponível para comparecer também, qualquer esclarecimento de fato, eu também abro para oportunidade, tá? Fica à vontade, doutora. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, demais julgadores e ilustre representação fiscal, minhas colegas aqui presentes, os colegas. O processo é bastante complexo, né? Como o doutor Walter bem colocou, muito porque ele parte de premissas muito equivocadas sobre os fatos. Então, eu acho que eu consigo até ser breve aqui no que ocorreu com relação a esse processo. Como ele bem relatou, a acusação é falta de emissão de notas fiscais de venda à ordem, multa de 50% do valor da operação, pressupondo que uma venda à ordem teria ocorrido. No entanto, o processo trata de operação com um depósito fechado interestadual da recorrente, né? A recorrente, por meio do seu estabelecimento, seu centro de distribuição, manda produtos. A gente está falando da General Mills aqui,
aqui, né, antiga IOC, então estamos falando de produtos, muitos produtos alimentícios, muitos produtos de cesta básica, manda estes produtos para o seu depósito fechado. Esses produtos ficam armazenados, e no momento em que ela vende, ela emite a nota fiscal de venda. Portanto, a acusação principal, a ausência de emissão de nota fiscal de venda-ordem, ela não ocorre simplesmente porque venda-ordem nunca ocorreu. Nunca foi intenção realizar a venda-ordem. A venda-ordem, juridicamente, como ela está na capitulação e como ela é regida no direito brasileiro, ela pressupõe a existência de dois estabelecimentos, de contribuintes diferentes, de pessoas jurídicas diferentes, né? Duas partes, uma faz um negócio em função de uma venda que a outra ocorreu, então você vai ter remessa de venda-ordem. Aqui não foi isso que ocorreu. Ocorreu uma operação com depósito fechado, inclusive nos próprios autos, a gente percebe um certo equívoco, confusão em idas e vindas por parte da fiscalização em diversas manifestações, porque ela reconhece que é um depósito fechado, né? E depósito fechado, regido na nossa legislação, está em operações interestaduais, no protocolo 1180, no anexo 7 do regulamento do ICMS, que o incorporou, e no convênio sem número de 70, todos conhecidos de todos nós, muito bem colocados ali. Então, há um pressuposto de que a operação interestadual com depósito fechado não ocorre, quando, na verdade, ela ocorre. Existe CFOP previsto para essa operação, a empresa sempre realizou as suas operações com base nas previsões legais corretas. Então, claro, um auto de infração de uma envergadura dessa, com uma multa de 50% e uma exigência de um imposto que já foi pago, ele traz uma incompatibilidade muito grande, uma necessidade de explicações diversas a respeito. Explicando a operação, iniciei aqui com a explicação da operação, mas as nulidades, elas também não ficam atrás e foram imensas. Nós tivemos 3 DDFs nesse processo. E aí, uma das alegações que a recorrente sempre trouxe desde o início é que um auto de infração dessa envergadura normalmente passaria por um controle de qualidade, né, da Cefaz, que sempre faz isso muito bem, olhando motivação, olhando capitulação, e trazendo subsunção dos fatos às normas, né? Então, a gente sabe que isso não ocorreu nesse caso, seja porque a motivação já se contradiz a própria auditoria fiscal no momento da lavratura e durante o processo, em várias manifestações se contradiz, porque ela admite que é depósito, mas ela diz que eu teria que ter emitido uma nota de venda-ordem e me multa por falta de emissão de documento fiscal, quando todos os documentos foram emitidos, os fatos aí já não estão subsumidos à norma, nem na acusação, né? Nunca houve venda-ordem, nunca foi essa a intenção, e realmente a gente não tem uma apuração adequada, seja desses fatos, a motivação está inadequada, seja o que for, e há uma presunção também de que o depósito não poderia existir em operações interestaduais. Quando a gente não sabe que a legislação não traz letra morta, então a gente não teria uma previsão, CFAPs e várias regulamentações tratando de uma operação, se não fosse possível a existência dessa operação. Para tornar as coisas piores, a gente tem ainda uma situação em que o contribuinte não só seguiu a operação e sempre emitiu na interestadual, né, a nota de remessa com o ICMS, a nota de retorno com o ICMS do depósito e a nota de venda para o seu cliente final, todas as notas tributadas, todas as notas adequadas, a remessa e o retorno com a neutralidade própria dos depósitos, de mercadoria, né, dos depósitos de extensão do contribuinte, mas para tornar isso pior, houve um momento em que o próprio grupo já foi fiscalizado a esse respeito pela Secretaria de Fazenda, né? E nessa fiscalização, havia uma averiguação por um pedido da Prefeitura de Cordeirópolis, isso também está juntado aos autos. Nessa fiscalização,
foi verificado exatamente que é possível e eram corretas as operações com depósito fechado, estavam totalmente regulares, e a fiscalização seguiu ali se encerrando com essa conclusão. Então, o contribuinte seguiu a legislação, remessa, retorno tributado, venda para o seu cliente final tributado. Ela seguiu o quê? Uma orientação que o próprio fisco confirmou que estava correta do seu procedimento, continuando a tratar suas operações dessa mesma maneira. E aí ela é surpreendida com auto dessa envergadura, multa de 50% do valor da operação, dizendo, não, você deixou de emitir nota de venda à ordem, isso é venda à ordem, sendo que não tem nenhuma terceira pessoa jurídica aqui. Fora as diversas divergências de cálculos que geraram os 3 DDFs, invocados repetidamente, as nulidades repetidamente invocadas. Seja porque trouxeram operações de estabelecimentos alheios inicialmente, operações de devolução e de cancelamento que continuaram a ser considerados até o 3º DDF, afastaram tributação própria de produtos de cesta básica, e assim, conhecidamente, né? Não precisaria nem de prova nos autos, que tem, tá? Porque a própria fiscalização juntou essas notas, fez o próprio relatório com base nessas notas, operações que teriam, então, assim, fosse uma operação com venda à ordem, supondo que a fiscalização não tivesse cometido esse equívoco e que efetivamente estivesse ocorrendo uma venda à ordem entre partes diferentes, essa operação receberia, no momento da saída dos produtos, o tratamento próprio de produtos de cesta básica, né? Isso não aconteceu, então não houve essa apuração, realmente surpreendeu a recorrente o fato disso acontecer durante 3 vezes e voltar, os DDFs sendo corrigidos, e a gente diz, não pode modificar o critério jurídico. Na última manifestação se diz, não importa que seja venda à ordem, as notas teriam que ter sido emitidas e teria ter sido recolhido o tributo para São Paulo. Então, agora a gente modifica o critério jurídico, o nosso Código Tributário não permite mudar de assunto no meio do processo e voltar a dizer, não, agora não precisava ser mais aquela justificativa que está na capitulação. Isso existe exatamente para proteger o contribuinte, para trazer segurança jurídica e para que a fiscalização e a administração tributária possa exercer um bom trabalho, apurado, acurado, e ter muita certeza e liquidez quando efetua o lançamento. O que a gente não percebe que aconteceu aqui. Seja porque juntou, no processo dessa envergadura, primeiro operações de terceiros, depois operações de outros estabelecimentos, depois operações de cesta básica, depois operações canceladas, devoluções, e passou ao largo aí da acuracidade que uma acusação dessa envergadura merece, né? Então, apesar de ter corrigido em alguns níveis os DDFs, o 3º DDF foi feito depois que a defesa tinha sido apresentada, por iniciativa do próprio auditor fiscal, que também a recorrente desconhece previsão legal que autorize que isso ocorra. Então, de fato, a gente tem uma base legal total para operação, totalmente regular, uma confirmação do próprio fisco, quando olhou operações idênticas da IOC, no passado dizendo exatamente que as operações interestaduais com depósito eram regulares, e uma presunção, uma ficção de que essa operação seria uma venda à ordem para ser tributada da forma que ele entendeu, com diversas contradições e de certa forma, andando em círculos. Fora o tema de que, se comparadas as diversas manifestações, inclusive num documento comparativo, num software comparativo, muitas delas elas só dizem assim, não provou que não fez, está idêntico, simplesmente repetindo o texto. Então, de fato, pelas inúmeras aí nulidades processuais, por ausência de motivação, por falta de controle de qualidade, por falta de segurança jurídica que ele traz, por ausência de mérito, a recorrente entende que o seu recurso deve ser dado provimento ao seu recurso, por todas essas razões, e cancelado o auto de infração, porque padece imensamente, né, muitos problemas processuais de liquidez, certeza, e no mérito também não assiste razão à fiscalização. Muito obrigada, estou disponível aí para os esclarecimentos que os senhores entenderem pertinentes.
Tá ok, doutora. Obrigado, doutora. Como já havia adiantado, né, no retorno dos autos, se houver mudança na composição de Câmara, se algum juiz tiver que ausentar, eu abro para sustentação oral novamente. Caso contrário, se a senhora estiver disponível, estiver presente e houver algum esclarecimento de fato, também eu abro para oportunidade. Então, o processo está vou retornando para o doutor Walter, e assim que retornar para a pauta, se a senhora puder comparecer, fica à vontade, tá ok? Obrigado. Estarei aqui, muito obrigada. Bom dia a Obrigado. todos, Bom dia. bom fim Bom de dia. semana. Peço licença para me retirar. Tá, joia. Obrigado, doutor. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Só um minuto, eu vou devolver, vou encerrar, vou devolver o processo para o relator. E voltando à pauta aqui, peço para que todos abram o processo da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, a IM 4010-251. A doutora Carolina está presente para fazer sustentação oral. Só para contextualizar, a doutora Carolina, está me ouvindo? Tá, joia. Obrigado. Eu sim. Tá, eu vou passar aqui uma leitura breve do relatório. O relatório é curto também, só para contextualizar, tá? O AIM descreve, de folhas 1/07, descreve 8 acusações. A primeira instância manteve integralmente as acusações dos itens 1 a 6 e cancelou integralmente as acusações dos itens 7 e 8. A 8ª Câmara Julgadora negou provimento ao recurso de ofício para manter o cancelamento dos itens 7 e 8 e deu parcial provimento ao recurso ordinário para cancelar os itens 1, 2, 3 e 6. O item 5 foi recolhido pelo PEC, tá? A Câmara Superior às Folhas Tais decidiu acolher a preliminar do recurso especial da Fazenda e determinou o retorno dos autos à sede ordinária para novo julgamento do item 1 e sobrestou as demais matérias de mérito. No item 1, a acusação é de falta de pagamento de imposto, tá? Diz o relato infracional. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 222.589,26 no período de maio a agosto de 2011, na datas e valores especificados no demonstrativo 1, por emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, referente a operações tributárias, como não sujeitas ao débito de imposto, conforme relatório de apuração, tá? Esse é o breve relatório dos autos. Doutora Carolina, fica à vontade. Tá? Só o item 1 está em julgamento. Bom dia a todos os presentes. Como bem colocado pelo ilustre relator, em sede de recurso especial foi dado parcial provimento ao recurso fazendário, determinando o retorno dos autos a essa instância ordinária, para que proferisse uma nova decisão com relação ao item 1.1. Em que pese o acolhimento da alegada nulidade, o fato é que a decisão anterior anulada, ela possuía 2 fundamentos distintos hábeis por si só a desconstituir a exigência fiscal, pois residiu tanto na absoluta ausência de qualquer débito de ICMS, haja vista a apuração e recolhimento centralizado do imposto por força de regime especial, do qual a contribuinte é beneficiária, quanto na necessária observância do enunciado da súmula 166 do STJ. Nessa linha, eu gostaria de destacar que o equívoco na situação de fato, apontada como causa da nulidade, ela de forma alguma conduz a uma modificação da conclusão em razão da ausência de qualquer débito de ICMS. Observa-se nesse sentido que o erro de fato, quanto ao estabelecimento centralizador, ele havia sido corrigido na retificação de julgado. Todavia, tal circunstância não modificou a conclusão da decisão. Isso porque é um indiferente jurídico perante o enunciado da súmula 166 que foi corretamente aplicada. Inconteste que a operação havida foi de transferência entre estabelecimentos da mesma titularidade, o que afasta integralmente a incidência do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Ademais, como já destacado naquela oportunidade, mesmo que se adotasse o pressuposto de que o ICMS seria devido,
Pelo fato da contribuinte gozar de regime especial, que contempla todos os estabelecimentos da empresa no Estado de São Paulo e que autoriza a apuração e recolhimento de forma centralizada, inexistiria saldo devedor. Nessa nova oportunidade de debate da matéria perante esta Câmara, há que se ressaltar a necessária observância à decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 49 em abril de 2021. Desta feita, sob o controle concentrado, que ratificou a não incidência das operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Chama-se a atenção à função desse tribunal administrativo na justiça tributária brasileira, estando vinculada de forma intrínseca às normas gerais que regem a atuação pública e o processo administrativo. Há que se perquirir acerca da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência das suas decisões. Por todo exposto, nessa nova oportunidade de julgamento do item 1.1, reitera a contribuinte as razões de seu recurso ordinário, pugnando pelo cancelamento do item em questão. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutora. Vou passar diretamente à leitura do voto. O voto já estava disponível. Vou passar a partir do item 7, tá? O relatório de apuração elaborado pela OFR em relação ao item 1 informa. No item 1, a falta de pagamento do ICMS decorre da emissão de notas fiscais eletrônicas de transferência, COFOP 5151, de mercadoria tributada, gasolina natural C5, sem destaque de imposto. Elaboramos o demonstrativo 1, contendo o cálculo mensal dos valores do ICMS devido. Os dados e valores consignados nas colunas CNPJ e outras foram extraídos dos arquivos magnéticos apresentados pelo contribuinte, gerados nos termos da portaria CAT 3296. Juntamos cópias das notas fiscais eletrônicas, número 3 e 386, série 9, por critério de amostragem. Juntamos cópia da nota fiscal 387, série 9, de 3/8/2011, para demonstrar que, a partir daquele momento, o contribuinte identificou o erro e passou a destacar o ICMS devido. A primeira instância manteve integralmente as acusações. As razões recursais relativas ao item 1 estão consignadas especificamente às folhas tais. As razões recursais não podem ser acolhidas. Alega-se que alega-se, abre aspas, que houve erro na capitulação indicada pela autoridade fiscal. Isto porque, segundo a recorrente, os artigos indicados infringidos, artigo 212-O, parágrafo 2º, artigo 58, artigo 127, inciso sine a linha B do RICMES, artigo 40 da portaria 4162, não se relacionam à acusação de falta de pagamento. Sem razão, os artigos indicados na infringência se relacionam à emissão de nota fiscal e a acusação tem relação direta com as informações que constam no documento fiscal, até porque o relato infracional descreve que a acusação tem origem na, abre aspas, emissão de nota fiscal eletrônica referente a operações tributadas como não sujeitas ao débito de imposto. A falta de pagamento de imposto decorre diretamente dos dados que constam nas notas fiscais, portanto, não se pode acolher a tese recursal de erro da capitulação. Alega-se ainda que as operações não são tributadas, pois tratam de operações de transferência entre estabelecimentos situados nos municípios de São José dos Campos e Caraguatatuba, ambos no território paulista. Ampara suas razões recursais em doutrina e jurisprudência, bem como na súmula 166 do STJ. Afaste os argumentos. A legislação impõe a ocorrência de fato gerador a saída a qualquer título, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Assim, por força do artigo 28 da Lei 13457/09, afasta a tese que as operações não são tributadas conforme o súmula 166. Também registro em relação à matéria a existência de discussão no Supremo Tribunal Federal, ADC 49, sendo que não há decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que atualmente o ministro Edson Fachin, em sede de embargo de declaração, proferiu voto no sentido de modular os efeitos da ADC 49. Portanto, entendo que, nesse cenário, não há como afastar a norma de incidência, com fundamento na súmula 166, bem como na decisão do STF proferida na ADC 49. Adicionalmente, o mesmo entendimento, no mesmo sentido, destaco a ementa de resposta à consulta número tal. Vejamos, transcrevo parte da ementa que diz o seguinte: enquanto não proferida
decisão final referente aos embargos de declaração interpostos em razão de omissões decorrentes do teor da decisão proferida na ADC 49 e tendo em vista a legislação vigente do imposto, Lei Complementar 87/96, Lei Estadual 6374 e RICMES, e a natureza vinculada da atividade fiscalizatória, entende-se que permanecem aplicáveis às atuais disposições legais condicionantes ao correto aproveitamento do crédito nas transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. Continuo no meu voto. Com relação à incidência de juros deste AIM, alega-se a existência de regime especial e que os juros deveriam incidir a partir do vencimento, dia 10 do mês subsequente, não o terceiro dia útil, como ocorreu. Sobre a matéria, o julgador de primeira instância manteve a data de incidência dos juros, sob o entendimento de que, diz o julgador, quanto à data inicial para a contagem de juros da segunda versão do regime especial, folhas tais, e que revogou a primeira versão, no parágrafo 1º fica estabelecido como vencimento final do prazo para recolhimento o dia 10 do mês subsequente, respeitadas as antecipações previstas. O segundo regime especial produzirá efeitos a partir da data da notificação da interessada e não possui cláusula de convalidação dos atos anteriormente praticados. Levando em consideração que o regime especial era vigente à época da ocorrência, a data do recolhimento do imposto, de acordo com o seu CPR 1031, e em razão do seu CNAE, era o terceiro dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, razão pela qual o fiscal atuante não se equivocou ao considerar o dia seguinte ao vencimento para o cálculo dos juros. Continuo no meu voto. A decisão de primeira instância deve ser mantida. As folhas 599 consta informação de assinatura pelo coordenador da administração tributária em 22/1/2013, concedendo alteração do regime especial, sendo a data de vencimento alterada para o dia 10. Consta expressamente que, artigo 7º, este regime especial produzirá efeitos a partir da data da notificação da interessada, fecha aspas. Assim, considerando que a acusação abrange o período de maio a agosto de 2011 e o despacho que altera o vencimento foi assinado pelo coordenador da administração tributária em 22/1/2013, vigoravam as disposições anteriores, primeiro regime especial, como mencionado na decisão recorrida. De tal sorte, o julgador tributário está correto ao afirmar que, abre aspas, a data de recolhimento, para recolhimento do imposto, de acordo com o seu CPR 1031, em razão do seu CNAE, era o terceiro dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, razão pela qual o fiscal autuante não se equivocou ao considerar o dia seguinte ao do vencimento para cálculo de juros. Com efeito, não há erro no trabalho fiscal em relação à data inicial do cômputo de juros. Destarte, afasto as razões recursais e mantenho integralmente o item 1. Antes exposto, conheço do recurso ordinário e do mérito mantenho integralmente o item 1. Por oportuno, ressalto que este julgamento se restrito ao item 1, como determinado pela Egrégia Câmara Superior. Sendo assim, para fins de registro do voto, deve-se levar em consideração a decisão do julgamento anterior, que negou o provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso ordinário. Por esta razão, constará no registro do voto recurso de ofício conhecido e não provido, e recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, tá? Vou fazer só uma complementação do voto em razão da manifestação da DRF relacionada aos juros, tá? Só um minuto. Em tempo, em relação aos juros, a DRF, por meio de petição, manifestou-se pela limitação à taxa de juros Selic, nos termos da súmula 10/2017 desse TIT. Considerando que a matéria encontra-se sobrestada pela Egrégia Câmara Superior, deixe de manifestar nesta oportunidade. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para adiantar, o registro do voto, ele ficou recurso de ofício não provido em razão da decisão anterior, tá?
para fins de registro, e parcialmente provito o recurso ordinário em razão da decisão anterior também. Eu não conheci dos juros, tá? Em relação à matéria de mérito, eu acabei conhecendo e negando o provimento, tendo em vista o artigo 28 da Lei 13457. É uma para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Vou encerrar os debates e passar ao voto. Doutora Carolina, decisão unânime, tá? O item 1 foi mantido, tá? Então, o processo vai retornar para a Câmara, vai abrir prazo para recurso especial em relação a esse item 1, e havendo ou não recurso especial, o processo vai retornar para a Câmara Superior para novo julgamento. Tá bem, eu agradeço pela atenção, desejo um ótimo final de semana a todos. Bom dia, tenha um ótimo final de semana também. Obrigado. O último processo da pauta, a IM 4143030, Rosa Silva de Paula Autopeças Eireli. O processo é de minha relatoria. O voto já estava disponível, vou passar a leitura dele a partir do voto em si, tá? Trata-se de recurso, a partir do item 6, trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de São Paulo. O AIM descreve a acusação de deixar de pagar ICMS. O relato infracional informa que a acusação tem origem no desenquadramento, abre aspas, do regime do Simples Nacional em vista de procedimento de exclusão nos termos da portaria CAT 32, e que as diferenças do imposto apurado referem-se ao ICMS devido calculado nos termos do regime periódico de apuração em vista da exclusão do regime do Simples. Sobre o trabalho fiscal, me reporta a decisão recorrida, que explica de forma objetiva e resumida a razão do desenquadramento e o trabalho fiscal que deu origem à constatação da conduta infracional. Transcrevo parte da decisão de primeira instância, em que ela aborda o desenquadramento da contribuinte do Simples Nacional, tá? E que ela teve início com um ofício da 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda, acerca de eventual ocorrência de supressão de redução de imposto, tá? E continuo no meu voto. Contextualizada a razão da lavratura do AIM, passo a análise das razões recursais. Afasto a alegação de vício de intimação da recorrente. A intimação da decisão de primeira instância ocorreu por meio de diário eletrônico, segundo o disposto no artigo 29 da portaria CAT 198 de 2010, que determina. Transcrevo o artigo 29, continuo no voto. Assim, não procede a alegação de vício da intimação. Então, também não procede o argumento trazido no apelo recursal de que a decisão recorrida, abre aspas, não afasta de forma objetiva e precisa os fatos e argumentos que indicam a nulidade e ou a necessidade de cancelamento do AIM, fecha aspas. A decisão recorrida está devidamente fundamentada. A recorrente se limita a transcrever parte da decisão recorrida, mas não indica nem identifica objetivamente a razão pela qual a decisão deixou de apreciar pontos da defesa. No mérito, anega-se nulidade do AIM por ausência de notificação prévia. Segundo a recorrente, após a definição definitiva da data de exclusão do Simples Nacional, não foi concedida prazo para regularização do recolhimento do imposto.
Vejamos, transcrevo parte do recurso, continuo no meu voto. A alegação de nulidade por suposta ausência de notificação prévia não procede. A legislação não dispõe sobre a necessidade de existência de notificação prévia para a regularização da escrita fiscal e o respectivo recolhimento antes da lavratura da IEM. Adicionalmente, observe que o IEM foi lavrado em 1/6/2021 e os documentos de folhas tais informam que em 23/2/2021 foi realizada a exclusão do Simples Nacional no sistema de entes federados, conforme determinado no despacho do senhor delegado regional tributário, de 12/1/2021, ou seja, desde fevereiro de 2021, a autuada tinha ciência da exclusão e não tomou nenhuma providência para regularizar a escrita fiscal e recolher o respectivo imposto. A recorrente alega nulidade do AIM. Consta no recurso que, abre aspas, o AIM é nulo porque foi lavrado de forma indevida, pois os efeitos da exclusão da impugnante do regime Simples Nacional estavam suspensos por ordem judicial no momento em que foi lavrado o AIM. Fecha aspas. Sem razão, o recorte da liminar trazida no apelo recursal dispõe: defiro em parte a liminar para determinar que a autoridade coatora retifique o ato de exclusão do Simples Nacional que trata a demanda, adequando-a ao que decidido foi a respeito do julgamento do recurso ordinário interposto pela impletante e comunicado a retificação efetuada à Receita Federal do Brasil e demais órgãos públicos pertinentes. A liminar, continuo meu voto, a liminar não impediu a lavratura do AIM, somente determinou a retificação da data da exclusão. Ademais, no mérito, a decisão judicial transitada em julgada entendeu prejudicada a liminar e denegou a ordem, pois a retificação ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação, como consta no recorte da decisão judicial trazida pela AFR na manifestação fiscal. Transcrevo parte da decisão judicial, né, e que diz o seguinte: em que a concessão da ordem seria reles formalismo sem efeito prático. Esta retificação, contudo, já foi feita, inclusive anteriormente ao ajuizamento da ação. Folha 127 e 128 seguintes, alteração da data a partir da qual surte efeito o ato de exclusão do Simples Nacional para 1º de fevereiro de 2017, de modo a não mais se adotar a data de 1º de outubro de 2016, pelo que se quer, aqui cabe concessão da ordem. Posto isto, prejudicada a liminar, denego a ordem, com trânsito em julgado, arquivo-se. Continuo no meu voto. Os fatos narrados na IEM se enquadram às normas infringidas, bem como a multa aplicada. Assim, não há espaço para o cancelamento da IEM sob a alegação de não enquadramento do fato à norma, como requer a autuada. Está comprovado nos autos o desenquadramento do Simples Nacional, a não regularização da escrita fiscal, seguido do respectivo recolhimento do imposto devido, razão pela qual restam comprovadas as infrações descritas na legislação e corretamente tipificadas as multas aplicadas. A autuada alega erro material na apuração, pois parte do ICMS já havia sido recolhida em etapa anterior, por meio da substituição tributária. Afasta a tese recursal. O AFR, na manifestação fiscal, explica que a composição do cálculo, vejamos. Incorreta a alegação da defesa da autuada, como citado anteriormente, em razão do desenquadramento da autuada ao regime do Simples Nacional nos termos do procedimento administrativo da portaria CAT 32/2010. O valor de ICMS devido para este AIM foi calculado através da exigência da diferença do imposto entre o RPA e o Simples Nacional. Os valores referentes a este auto de infração e imposição de multa foram retirados do PGDS, Programa Gerador de Documentos e Apuração do Regime do Simples Nacional e das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais, DEFIS, entregues pela autuada no portal do Simples Nacional da Secretaria da Receita Federal, nos períodos e valores indicados no demonstrativo. O valor do ICMS devido foi calculado com base na alíquota de 18% do ICMS RPA sobre as receitas brutas declaradas pelo contribuinte, tendo sido deduzido o valor do ICMS declarado no PGDAS e pago no DAS, bem como deduzido o valor do ICMS do estoque declarado na DEFIS. Continuo no meu voto. A metodologia aplicada para definir o quanto devido levou em consideração a declaração que consta no PGDAS.
As compensações do ICMS das entradas e exclusões em razão do recolhimento antecipado por meio de substituição tributária só poderiam ser efetivadas por meio da correta escrituração fiscal, que é de competência exclusiva do autuado, que não ocorreu. O parágrafo 1º do artigo 61 condiciona o direito ao crédito à escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. Assim, considerando que a escrita fiscal de competência exclusiva da contribuinte não cabe ao fisco impor compensações, pois, como determinado na norma, o direito ao crédito é condicionado à regular escrituração do documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. Por fim, acolho o argumento da impossibilidade de cobrança de juros acima da taxa Selic, tendo em vista a recente revisão da súmula 10 desse tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula, antes posto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento, tão somente para limitar os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa à taxa Selic, nos termos da súmula 10/2017 desse tribunal, que foi revisada. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Contextualizar, ela foi excluída, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional, tá? Ela entrou com mandato de segurança, obteve uma liminar, mas no mérito, o juiz viu que o que ela pedia já havia sido feito, entendeu? Então, por isso que ele denegou a ordem e cassou liminar, porque ele, na verdade, quando ela entrou com o MS, o fisco já tinha alterado a data do desenquadramento, tá? Com relação à substituição tributária, os dados foram extraídos do PGADS, né? E os valores constantes, eles não constam na rúbrica de venda com substituição tributária. Por isso que incidiu o valor sobre esse valor, sobre o valor integral. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Encerrado o julgamento do AIM 4.143.030, Rosa Silva de Paula Autopeças Eireli, com julgamento, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Com o encerramento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos tenham um bom final de semana. Peço para que todos aguardem também o encerramento da gravação e da transmissão. Tenham todos um bom dia.